Oiê! Você sabe quais são os discos mais vendidos de todos os tempos? Dia 20 de abril comemora-se o Dia do Disco. O bolachão, LP, o disco de vinil que surgiu no final da década de 40, que já na década de 90 foi perdendo espaço para outras tecnologias, como a dos CDs, mas que nunca deixou de ter o seu valor histórico e cultural na música. Hoje o disco de vinil é o queridinho dos colecionadores, DJs, ele é peça fundamental do estilo retrô e tem cantor lançando um LP novo por aí também, viu? E remexendo nas minhas coisas, eu encontrei algumas relíquias. Então eu tenho também os meus discos. Tem muita coisa legal. Então, por exemplo, esse aqui que foi um projeto User for Africa, que reuniram vários artistas cantando em prol de vários países para poder arrecadar dinheiro para países africanos. A gente tem a Maria Bethânia, esse disco é muito bom. Esse aqui é a trilha sonora de um filme que eu adoro com a Barbra Streisand, E Nasce uma Estrela. Que aí já mistura filme e música, eu adoro os dois. Chico Buarque, João Nogueira, Berço do Samba, uma delícia, ainda vou falar sobre esse vozeirão, com certeza. Esse aqui tá até no saquinho ainda, super novo, esse bem novinho, né? Gonzagão, Gonzaga e Gonzaguinha. Tá cheio de disco bom, Alcione, Michael Jackson. Adoro essas minhas relíquias. Dizem que tudo na vida tem um lado bom e o disco tem dois. Então eu aproveitei essa data para homenagear o disco e também trazer algumas curiosidades musicais sobre álbuns que fizeram história. Eu separei os 3 mais. O primeiro deles está muito mais do que merecido. É o álbum Thriller, do Michael Jackson, nosso rei do pop. O Thriller foi lançado em 82 e ele conquistou o número 1 entre os álbuns mais vendidos de todos os tempos com uma estimativa de 65 milhões de cópias. Olha, tem tanta coisa para falar desse álbum que daria para fazer um vídeo só dele. Para começar, porque ele ficou nada menos do que 80 semanas, isso dá mais de um ano e meio, na lista dos top 10 da Billboard. Do seu álbum, quase todas as faixas viraram singles e todas elas fizeram muito sucesso. O Thriller também foi o clipe mais assistido do mundo. Ele entrou para o Guinness Book em 2006 como o clipe de maior sucesso de todos os tempos. Uma curiosidade vocal. Para conseguir aquela voz do Michael Jackson no refrão do Thriller, o Quincy Jones, que era o seu produtor musical, ele tentou várias técnicas, desde dobrar os vocais até pedir para o Michael cantar afastado do microfone, mas o que deu certo foi colocar ele cantando dentro do banheiro do estúdio. O sucesso desse álbum também ajudou a quebrar algumas barreiras raciais impostas pela mídia americana na época. Para vocês terem uma ideia, o clipe de Billie Jean foi o primeiro clipe de um artista negro a tocar em qualquer momento, em qualquer hora, na então recém-nascida MTV. A música Beat It é o primeiro rock and roll do Michael Jackson, feito a pedido do seu produtor. E a letra dela é um protesto contra as brigas de gangues de rua que existiam muito nos anos 80. Outras rádios americanas, conhecidas por tocarem músicas apenas de artistas brancos, passaram a tocar o Beat It graças ao solo de guitarra do Ed Van Halen. Bem, então sucesso para todos os lados, né? O Michael Jackson no Grammy Awards de 84, ele reinou absoluto, com 12 indicações e 8 premiações por essas músicas desse álbum do Thriller. E por falar em álbum que deu ibope, a nossa segunda colocação vai para The Dark Side of the Moon, da banda britânica Pink Floyd. Lançado em 73, esse álbum entra na segunda colocação com uma estimativa de 55 milhões de cópias. The Dark Side of the Moon é um álbum experimental, conceitual, histórico, ele é um símbolo do rock progressivo e da música em si. Esse álbum marcou uma nova fase da banda, com letras mais pessoais, instrumentais menores e alguns efeitos sonoros diferentes para a época. E o tema é baseado no ser humano e tudo o que o escraviza. Dinheiro, cobiça, poder, envelhecimento, loucura e várias outras coisas nesse sentido. Eu diria que seriam os podres do ser humano, que até hoje a gente vê, né, na sociedade. Ele foi inspirado principalmente pela saída do Syd Barrett, que foi um dos fundadores da banda, que teve que deixar o grupo em 68 em função de uma deterioração mental devido ao uso excessivo de drogas. Ele estava com LSD todo dia. Agora, a curiosidade mais interessante que tem sobre o The Dark Side of the Moon, para falar a verdade, eu não sei como é que descobriram isso. Mas, se vocês colocarem o álbum inteiro
com o filme O Mágico de Oz, de 1939, acontece uma coisa meio mística de que todas as cenas combinam com as músicas, é como se esse álbum fosse a trilha sonora do filme. Então existe uma sincronia entre as melodias e as cenas. A duração das cenas tem a mesma duração das músicas que vão tocando. Os climas também combinam. Existem até algumas coisas que são faladas no meio da música que combinam com a cena em si. Agora você não me pergunta quem foi que descobriu isso. Acho que a pessoa devia estar muito louca escutando o Pink Floyd e ao mesmo tempo assistindo o Mágico de Oz e de repente descobriu que combinava. Porque a banda jura de pé juntos que eles não tiveram essa intenção. Eles falam que foi pura coincidência. Na verdade, todo o contexto do filme com o álbum traz um efeito muito interessante e vale a pena assistir. Tem no YouTube, alguém já fez isso para facilitar a nossa vida, então eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem e sentirem um pouco desse sincronismo entre o álbum e o filme. É claro que o Pink Floyd também mereceria um vídeo só sobre ele, mas como nós estamos falando dos 3 mais, vou passar para a nossa terceira colocação, que vem do AC/DC, em seu álbum Back in Black. Lançado em 1980, esse álbum é considerado um álbum de rock ou hard rock mais vendido de todos os tempos, com uma estimativa de 50 milhões de cópias. E assim como no Pink Floyd, esse álbum também tem uma relação muito próxima com um dos seus vocalistas que os deixaram. Nesse caso foi a morte de Bon Scott, que, segundo consta oficialmente, a causa foi intoxicação alcoólica aguda. Todos eles têm algum histórico, né, de álcool ou de drogas. Depois do sucesso de Highway to Hell, a banda começou a desenvolver esse álbum e com a morte do Scott, que foi substituído por Brian Johnson, o álbum foi totalmente refeito e foi um grande sucesso. Eu acho que quando as coisas são feitas com muita energia, com muito envolvimento, não tem como dar errado, né? Então o Back in Black foi remasterizado, foi relançado 2 vezes, em 97 e em 2003, e consta até hoje nas nossas playlists, né? Fala sério. Thriller, The Dark Side of the Moon e Back in Black. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre esses 3 grandes sucessos que fizeram história na nossa música. Eu sou Camila Loioli, para você que me segue, um beijo e tchau!